Jesus, é Ele quem vai tirar o peso, a aflição da sua vida. Não existe outro, não existe quem possa resolver isso que você passa nesse momento. Para isso eu vou ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O versículo 16 começa dizendo: Por isso não desanimamos. O desânimo significa falta de vida. O desânimo, ele é um sentimento que nos torna impotentes diante das diversas situações da vida. Quando você acorda, vai enfrentar mais um dia de trabalho, mais uma rotina, mais uma labuta, e você se sente desanimado, sem vida, sem combustível para enfrentar tudo aquilo. O que está provocando esse desânimo, essa falta de vida? No mesmo versículo 16, diz que o homem exterior se corrompe. Essa corrupção tem relação com o pecado. O homem, quando eu digo homem, mulher, raça humana, todos sofrem com a condição do pecado, somos nascidos no pecado, temos o pecado que nos assola diariamente, tenta nos massacrar, mas nós temos a Jesus, o nosso Salvador, que através do seu sacrifício levou todos os pecados. Ou seja, ainda que a nossa condição seja de pecador, nós temos a pessoa de Jesus Cristo para nos achegarmos e colocarmos diante dele: Senhor, eu me arrependo, eu quero ser transformado por ti, eu não quero continuar nessa condição, suscetível a essa condição, sem remédio, sem um alívio. Não, eu tenho o alívio que vem do Senhor Jesus. Ou seja, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, nós precisamos desse renovo, nós precisamos dessa transformação diariamente. É uma dose diária, é como um alimento. Nós não podemos ficar um dia sem tomar água, não podemos ficar um dia sem nos alimentar, não podemos ficar um segundo sequer sem respirar. Nós precisamos desses elementos continuamente. Assim é o renovo que vem de Cristo Jesus. Precisamos dele dia em dia, todo o momento, para que o nosso interior se renove e para que nós tenhamos ânimo para enfrentar as lutas de todo dia. Já no versículo 17, é interessante que o apóstolo Paulo fala a respeito da leve e momentânea tribulação. É bastante interessante porque certas situações que nós passamos nas nossas vidas, elas podem parecer tudo menos leve e ainda menos ainda momentânea. Parece que o tempo congela, parece que o tempo estaciona, parece que aquela situação não muda e nós perduramos em sofrimento, em tribulação, no cansaço, carregando, não passando por um deserto, mas carregando um deserto nas costas. Ela pode parecer tudo menos momentânea e ainda um fardo imensamente pesado, parece tudo menos leve. Essas tribulações, sejam elas de que sorte forem, elas são momentâneas e leves comparando com a glória futura. Existem certas situações que o nosso Deus, olha o que eu vou falar agora, meu irmão, existem situações que o nosso Deus permite a nossa passagem por essas situações. Ele permite essa situação para que nós atentemos a Ele. Certas situações são necessárias para que a nossa mentalidade seja mudada. Eu costumo dizer, porque o povo de Deus passou 40 anos no deserto para atingir a terra prometida?
Era necessário uma travessia de 2 ou 3 semanas somente, mas Deus manteve aquele povo no deserto por 40 anos. E eles poderiam atravessar aquilo em poucas semanas. Por que isso, meu amado? Pelo simples fato que o povo, para atingir a terra prometida, precisava ter a sua mentalidade mudada, a sua condição de escravo precisava ser deixada para trás, a sua condição de servo do pecado precisava ser deixada para trás, para ser um cidadão, para ser um representante da terra prometida, a nova terra de Deus. Da mesma forma, nós, na condição de pecadores, agora regenerados, às vezes já somos povo de Deus, atravessando o deserto, mas às vezes temos que passar por esse deserto para que a nossa condição mental seja transformada, seja modificada para a condição de um cidadão do reino, de um cidadão de Cristo e não mais de servo do pecado. Então, por isso, essa leve e momentânea ao que o apóstolo se refere, porque diante do que Deus vai fazer mais à frente, seja ainda aqui nessa terra, seja lá na glória com Ele, é muito maior do que tudo que estamos passando aqui nesse momento. Para isso, nós temos que desenvolver algo que parece contraditório, que eu diria é a visão do invisível. Paulo fala, atentando para as coisas que se não veem, que são eternas, as coisas que nós, com os nossos olhos físicos, não conseguimos perceber. Essas coisas são para sempre, não há uma interrupção. Então, tudo que estamos passando por aqui, nós veremos Deus manifestar a sua glória nessa transformação da nossa mente, da nossa situação, da nossa passagem por esse deserto. Então, se a gente consegue ver através da situação, através do momento ruim, nós conseguimos enxergar um pouquinho, um vislumbre dessa glória de Deus. O que vem ser a glória de Deus, a excelência, é a condição ímpar e sem igual de Deus, ou seja, a glória dele se manifesta quando algo extraordinário acontece na vida dos seus filhos, para honrar o seu nome, para enaltecer o seu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado pela sua vida. Então, o Senhor, ele faz coisas inigualáveis para que o nome dele seja glorificado. Não é para a sua autoexaltação, não é para que você seja famoso, não é para que você seja diferenciado entre as outras pessoas, não, mas para a glória dele. Então procure, meu amado, viver para a glória de Deus, para o peso da glória de Deus na sua vida, porque aí tudo será diferente. Quando nós vivemos para a nossa glória, a glória humana desvanece. Pessoas que conquistaram as maiores coisas, os maiores títulos, as maiores condições, hoje mal são lembrados, mas a glória de Deus, ela é eterna. Então as coisas que devem nortear as nossas vidas são a glória de Deus, a glória de Cristo, o amor de Deus sobre a sua vida, e não coisas visíveis, temporais e passageiras, porque essas se desvanecem. Então não perca o seu tempo, meu amado, não perca essa vida que você tem, utilize essa vida que Deus lhe deu para glorificar o Senhor, para enaltecer. Não se entregue ao desânimo, atente que a sua tribulação, apesar de parecer que não vai acabar nunca, que é muito pesada, não, ela é leve, ela é momentânea, ela vai passar, e o peso da glória de Deus vai te elevar à condição de resgatado, de aliviado. Atente para uma coisa: pecados, dificuldades, principalmente a questão do pecado, dos nossos erros. Nós somos pecadores contínuos, nós somos cobertos de erros, mas precisamos nos arrepender e nos voltar para aquele que vai fazer das nossas vidas um motivo, mais um motivo, pequeno, grande que seja, para a glória eterna do nosso Deus. Viva para a glória dele, entregue-se a Cristo, arrependa-se dos seus pecados,
de cada um deles, porque você vai ver a transformação do seu destino para a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para você, olharem para a sua história, para a sua transformação, eles não vão poder fazer outra coisa senão glorificar o nome do Senhor. Um grande dia abençoado, cheio da glória de Deus, da paz do Senhor Jesus. Nós nos vemos por aqui. Um grande abraço.